Olá, espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aula. Fim dos tempos, aula 2. Te convido a fechar teus olhos. Vamos colocar esse momento diante de Deus. Vamos pedir para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, nesses próximos minutos aí. Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti e nós te damos a liberdade do Seu Espírito Santo para estar ministrando o nosso coração, para estar falando conosco. Deus, ministra nas nossas vidas essa noite. Que não venha ser somente uma aula, mas que a gente possa sair, Deus, daqui, Deus, com algo novo da parte do Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. A Bíblia ela fala em vários versículos sobre a volta de Jesus, né? E o próprio Jesus ele confirmou isso, né? No Evangelho, nos Evangelhos a gente vê sobre isso. Que ele vai voltar. A gente tem que estar preparado para a volta de Jesus. A volta de Jesus é fato, né? Ele declarou, está na Bíblia que ele vai voltar. O arrebatamento é a volta do Senhor Jesus. É exclusivamente para buscar a sua noiva. Esse evento ele se dará num piscar de olho. A gente não sabe o dia que ele vai vir, a gente não sabe o momento, mas vai ser como um piscar de olho. Isso nos mostra que devemos estar preparados. A sua noiva, que somos nós, ela deve estar preparada para que a volta dele. Nós não sabemos quando ele vem. Ele levará para as bodas, então, ele fechará a porta e os que estão lá de fora não poderão entrar. O dia do Senhor será como um dia em que o ladrão vem à noite inesperadamente. A gente não sabe, como eu comentei antes. Eu não sei o dia, ninguém sabe o dia que ele vai vir. Os sinais, como a gente viu na aula passada, caminham para que estejamos vivendo o tempo da vinda do Senhor. Mas o dia, a data, o momento correto, ninguém sabe, né? Lá em 1 Tessalonicenses 4:16 ao 17 fala alguma coisa sobre isso. O arrebatamento, Jesus não volta a Jerusalém e nem à terra, mas ele encontra nos ares a sua igreja. A segunda vinda de Cristo volta com os santos à terra, a Jerusalém, como previsto em Zacarias 14, do 4 ao 5. Aí ele volta para Israel, né? Em Zacarias 14, 4 ao 5 fala sobre isso. Em Mateus 24, do 27 ao 31, também fala sobre isso, né? Sobre a segunda vinda de Cristo, a gente vai estar falando isso na próxima aula. A promessa. Jesus prometeu, o Senhor Jesus irá. Lá em João 3, do 33 e 36, ele fala que, filhinhos, ainda por pouco estou convosco, buscai-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros, para onde eu vou, vós não podereis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então essa promessa que ele iria se cumpriu, né? Jesus subiu aos céus. O Espírito Santo será enviado. Promessa também feita e cumprida, né? O Espírito Santo veio lá em Pentecostes sobre nós. O Senhor Jesus voltará. João 14, 1-3 fala sobre isso, né? E Hebreus 9, 28 também fala. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos moradores. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Em João 1:3 fala sobre isso. O Senhor Jesus ele virá de surpresa. O assunto arrebatamento
fala sobre isso. Como eu comentei antes, a gente não sabe quando que ele vai vir, a gente não sabe o momento que ele vai vir, né? A gente sabe apenas que ele vai vir, que ele virá, né? A palavra arrebatamento do original significa arrancado de repente pela força. Jesus ele vem em secreto para buscar a igreja que será transformada. Mateus 25:13 é referência sobre esse assunto. 1 Coríntios 15, 51 e 52 também é referência sobre isso. E tem mais uma boa parte de versículos que eu irei estar passando no nosso grupo depois, que também é referência sobre isso. Há uma linha de alguns teólogos que falam que Jesus virá. Alguns falam que no início, outros falam que no meio, e uma outra parte no fim da tribulação e da grande tribulação. Né? E existem algumas situações que nos levam a crer que no fim, né, será mais difícil. Por quê? A grande tribulação, uma delas, né, ela fala sobre juízo, sobre ira de Deus, de castigo, indignação, de angústia, destruição, e absolutamente essas coisas são incompatíveis para com que a noiva de Cristo, sabemos que a igreja já foi justificada, portanto não está debaixo do juízo ou da ira de Deus. Então, não tem como nós passarmos pela grande tribulação, não tem como a igreja passar por a grande tribulação, a noiva de Cristo, se ela já foi justificada. Romanos 3:24 fala assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, acreditar que a noiva vai passar por toda a tribulação, com base nisso, não tem como a gente acreditar, né? Se a igreja vai passar pela grande tribulação, então se pode datar com certa precisão a segunda vinda de Cristo. Basta identificar o início da grande tribulação e contar mais 7 anos. Então, se a igreja vai passar por tudo isso, a igreja vai saber, né, com base no que se sabe, com base no que está em Apocalipse, né, e algumas outras profecias, quando vai ser a segunda vinda de Jesus, se a igreja for passar pela tribulação. E Mateus 24:36 fala assim: daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Outro sinal de que a igreja, a noiva não passará, né, a grande tribulação, não passará pela grande tribulação. Os que defendem também essa tese de que a igreja ficará durante a grande tribulação, afirmam que será para sua purificação. Mas se a purificação pelo sofrimento se faz necessária, então o sangue de Jesus não é o suficiente a si mesmo. Ou seja, se é necessário para que a igreja passe por uma purificação, o sangue de Jesus perde seu valor, né? Então já fomos justificados, o sangue de Jesus já foi derramado sobre as nossas vidas. Não precisamos nós pagar mais um preço por isso, porque o preço já foi pago, né? Quando será o arrebatamento? São perguntas muito comuns. E aqui estão algumas respostas. A gente encontra algumas respostas sobre como e quando será o arrebatamento. A primeira dela é o dia. Mateus 24:36 e 24:42 fala sobre isso. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A palavra não fala o dia. A gente gosta de ter controle das coisas. E quando se fala de arrebatamento, quando se fala da volta de Jesus, quando fala de situações que falam sobre a nossa vida e futuro, né? Nosso futuro, nós humanos, a gente quer, né, saber o dia, a hora, a data. E a palavra fala que não tem. Nem os anjos, nem o próprio Jesus sabe, né? O Senhor virá nos ares. Quanto ao arrebatamento, lá em Atos 1:11 fala sobre isso, em 1 Tessalonicenses 4:17 fala sobre isso. Vou ler para vocês. Eles disseram:
varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como o viste subir. Ou seja, está dizendo que como a gente viu Jesus subir, da mesma forma ele virá nos ares. Né? Os que morreram salvos. 1 Tessalonicenses 4, 13, 16 fala sobre esse assunto. 1 Coríntios 15, dos 51 e 52 também fala sobre isso. Os que morreram salvos. A Bíblia fala que eles ressuscitarão em corpo glorificado e subirão aos ares junto com Jesus. Né? Os vivos salvos serão arrebatados, que também estarão nos ares junto com Jesus e com os que foram ressuscitaram com o corpo glorificado. Em 1 Tessalonicenses 4,17 fala sobre isso. Os vivos salvos serão arrebatados. Como será? Mateus 24, 40, 41 fala sobre isso. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando, num moinho, uma será tomada e deixará a outra. A dor dos ímpios. Lá em Mateus 24, 19 fala sobre isso. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Devemos estar preparados. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento. Temos que estar preparados. Lá em Mateus 24, 42 ao 44 fala sobre isso. É legal também lermos Mateus 24, 41 ao 51, 45 ao 51, e também Mateus 24, do 36 ao 39. Nos ares, depois do arrebatamento, acontecerão as bodas do Cordeiro, isto é, o casamento entre Cristo e a igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5:32. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Será um dia de festa. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Apocalipse 19:7. Também é legal lermos Mateus 25, do 1 ao 13. Todos esses versículos estarei passando em seguida no grupo, né, para que fique mais fácil a compreensão. Né? Também acontecerá o tribunal de Cristo, quando estivermos nos ares. Lá acontecerá a boda do Cordeiro, né? Vai ter uma grande festa, e nesse dia, nesse momento, também acontecerá o tribunal de Cristo, onde cada pessoa presente será julgada e recompensada pelos seus atos em vida. 2 Coríntios 5, 10 fala sobre isso. Seremos julgados não para condenação, mas para sermos recompensados. Nossas obras em vida serão avaliadas, tomando-se como base quão fielmente servimos a Cristo e seus princípios. Seremos recompensados pelas nossas obras aqui na terra. Algumas referências, 1 Coríntios 4, 5 também fala sobre isso. 1 Coríntios 3, do 11 ao 15 também fala sobre essa questão. O cristão terá que prestar contas da sua fidelidade ou infidelidade a Deus. Também acontecerá nesse momento. Será julgado pelo tratamento com o próximo. Referências bíblicas quanto a isso. 1 Coríntios 4, 2. E será julgado pelo tratamento com o próximo. Romanos 14, 10. As boas ações e o amor do cristão serão lembrados por Deus e por ele recompensado. Hebreus 6:10 fala sobre isso. Na terra. Enquanto isso na terra, né? Mateus 24:15 fala, onde Jesus está citando a passagem de Daniel no capítulo 9, do 20 ao 27.
E acontecimentos da grande... Ali fala acontecimentos que a Terra já passou e acontecimentos da grande tribulação. Focando na questão da grande tribulação, na última semana, que é a semana de Daniel, né? A tribulação é um período futuro de 7 anos, em que a Terra enfrentará um tempo avassalador por uma derrota global. O anticristo surgirá como um grande salvador, como a solução, né, para tudo que o mundo está vivendo, e ele vai solucionar o caos da humanidade, né, do mundo. Implantando o seu governo universal, a Igreja de Cristo será arrebatada aos céus, haverá perseguição aos novos cristãos e ao povo judeu. A grande batalha do Armagedon e a segunda vinda de Cristo acontecerão nesse período da grande tribulação. O primeiro período são 7 anos. O primeiro período é 3 anos e meio. O anticristo será líder mundial. Lá em Apocalipse 3,15 fala assim: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Enganará moradores da terra, trazendo relativa paz e tranquilidade. Resolverá os problemas políticos e econômicos. No livro Daqui para a Eternidade, fala um pouco mais sobre a atuação do anticristo, o que ele vai fazer também, né? Mais detalhado. Será um tempo de paz, de unificação, ou seja, vai haver paz no mundo, a política vai estar equilibrada, vai ter só um governo mundial. Então, humanamente falando, muitas vezes coisas que citam, né, na televisão, na mídia, ou até que em rodas de conversa, mas por que não deveria, a segurança deveria ser assim, as coisas deveriam ser dessa forma, tudo isso que a humanidade indaga, por quê, e por que não acontecer, e por que não deveria levantar alguém para fazer isso, o anticristo vai vir e vai trazer essa solução, assim vamos se dizer, né? Um só governo mundial, Apocalipse 13, 3-4 fala sobre isso. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Esse texto fala que toda a terra seguirá a besta. De fato, há anos líderes dos principais países do mundo, eles têm traçado estratégia para unificar o mundo, né? Para levantar um líder que domine por toda o mundo, né? A gente já tem amostras grátis sobre isso. Mercosul na América do Sul, União Europeia na Europa, NAFTA na América do Norte, os tigres asiáticos na Ásia, ou seja, já são alguns grupos, né, de países, já está se caminhando para isso, vamos assim dizer. Os 3 pontos principais na tentativa da globalização são linguagem comum, moeda única e religião única. O mundo está se preparando para isso. A gente pega hoje aí a criptomoeda, né? Bitcoin é mais conhecido, mas não é a única, né? O quê? Eu fui numa palestra um tempo atrás, onde a pessoa falava que a tendência mundial é que eu alugo uma sala sem nem falar com o dono, diretamente por criptomoeda, eu contrate a pessoa que vai limpar a minha casa diretamente por criptomoeda, eu faça um negócio no exterior diretamente por criptomoeda, ou seja, unificando, né? Unificando a moeda. O mundo já está caminhando e está se preparando para que isso venha acontecer, né? O anticristo ele vai abolir o sacrifício. Daniel 9, 27 fala assim: ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana. E na metade dessa semana fará cessar o sacrifício
ablação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Daniel 12:11 fala assim: e desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ao tentar receber a adoração dos judeus, o anticristo ele vai tentar ser adorado pelos judeus dentro do templo reconstruído em Jerusalém, no lugar santíssimo, será rompida a aliança entre Israel. Ou seja, são 7 anos, os primeiros 3 anos e meio vai ter paz, está tudo certo, a terra vai estar só alegria, vamos assim dizer. A partir do momento que ele querer receber a adoração em Israel, em Jerusalém, ele não vai ter, ele vai romper a aliança que eles têm. O segundo período, 3 anos e meio, domínio da besta. Apocalipse 13, do 15 ao 19, fala sobre isso, 15 ao 18. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ela fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número do homem e o seu número é 666. Quando o apóstolo João teve viu essa cena, ele ficou sem entender muita coisa, né? Porque ele viu um mundo atual, né? E não era a sua realidade, né? Viu robôs e toda a visão que ele teve. Sentença para os que têm a marca da besta dentre os tópicos da Bíblia, talvez a marca da besta seja que mais tem suscitado especulações e argumentações. Cristãos e não cristãos, eles debatem constantemente esse assunto. Peraí, marca da besta, como é que vai ser? Como é que não vai ser? O que é? O que não é? Né? Especula-se que seja um microchip, um código de barra, tatuado na pele, ou simplesmente uma marca que identifica quem é e quem não é, né? Essa marca é quem é fiel ao anticristo, portanto deverá ocorrer uma divulgação em massa de que essa marca é algo bom, prático e atrativa. Ela é obrigatória em qualquer transação comercial e a última etapa da tribulação. Ou seja, quem não vai se ministrar, vai se propagar que ela é muito boa, que ela é muito importante, né? Porque eu não vou fazer mais transação comercial com dinheiro, eu não vou ter mais risco, vai ser pregado que vai ser mais seguro, que é onde eu tiver, eu vou estar sendo, vão saber onde é que eu estou, tem um problema de sequestro não vai ter, problema de roubo não vai ter, problema de assalto não vai ter, como vai melhorar a segurança. Então vai ser tudo isso ministrado, tudo isso vai ser imposto, né, para a mídia e tal. Então, e quem não tiver a marca não vai fazer as transações comerciais. Eu tenho uma empresa, eu preciso comprar um produto de um certo fornecedor. Se eu não tiver a marca, essa transação não acontece. Então, nós vamos fazer com que a marca amarre as pessoas, que a besta tenha um controle sobre as pessoas, né? Apocalipse 15, do 9 e 10 fala sobre isso. O falso profeta será o admirador número 1 do anticristo. Ele implantará um falso sistema religioso, promovendo ao mundo que o anticristo será o verdadeiro Messias, engrandecendo seus falsos milagres e prodígios. Ou seja, o falso profeta ele vai ser o que vai se levantar, que vai gerar nas pessoas, né, que o anticristo é bom, que o que ele faz é bom, que os sinais dele são bons, que as coisas que ele faz são excelentes, né?
Vejamos alguns acontecimentos. A abertura das 7 selos, isso que está lá em Apocalipse 6. Primeiro selo, cavalo branco. Eu vou dar referência depois nos nossos grupos, tá? Também na nossa reunião na segunda-feira, né? Representa Apocalipse 6, 2, 19 e 11. O segundo selo, cavalo vermelho, guerra generalizada, Apocalipse 6, 4. Terceiro selo, cavalo preto, fome mundial. O quinto selo, os primeiros mártires, Apocalipse 6, 9. O sexto selo, abalos cósmicos, Apocalipse 6, 12. E o sétimo selo, abertura das trombetas. As trombetas, Apocalipse 8, 9 e 10, fala sobre isso. Primeira trombeta, terça parte da terra incendiada. Segunda trombeta, 1/3 do mar destruído. Terceira, o sol, a lua e as estrelas perdem 1/3 da sua luminosidade. Quinta trombeta, primeiro ai, gafanhotos destruidores. Segundo ai, morte de 1/3 da humanidade. A sétima trombeta, terceiro ai, abertura das taças. As pessoas desejarão a morte e não acharão. Lá em Apocalipse 9, 6 fala sobre isso. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. As 7 taças. Primeira delas, tumores e pestes generalizadas. Segunda, morte de toda a vida marinha. Terceira, total perda da água potável. Quarta, irradiação solar se agrava profundamente, provocando a morte dos homens. Quinta, anticristo é imobilizado. Sexta, batalha do Armagedon. E a sétima, Babilônia é destruída. Existem alguns fatos positivos da grande tribulação. Apocalipse 7, 14 ao 4 fala 7 do 1 ao 4. Desculpa. Os 144 mil escolhidos e selados das 12 tribos hebraicas fala sobre isso. Os mortos por amor a Cristo, os que se converteram nesse período. Os que resistirem à marca da besta, os que não forem arrebatados, vão aparecer depois de tudo isso, né? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos por como igualmente eles foram. Apocalipse 6, 11. Na próxima aula a gente vai estudar mais sobre o milênio e a segunda vinda de Cristo. Nós falamos sobre o arrebatamento, a vinda de Jesus, que seremos recompensados, que seremos julgados, que iremos para a boda do Cordeiro. E que se Jesus viesse hoje, Apocalipse 22, 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se nós tivéssemos uma notícia que em 24 horas Jesus voltaria, é fato que, primeira coisa, colocaríamos a nossa vida cristã em ordem, né? Pediríamos perdão por tudo que estamos cometendo ou cometemos, ou nos reconciliaríamos com o Senhor Jesus, ou iríamos falar dele para o máximo de pessoas possíveis, iríamos falar com os nossos parentes, os nossos amigos próximos que ainda não servem, né? As coisas que muitas vezes, as coisas de Deus que deixamos em terceiro, segundo, quarto plano, colocaremos em primeiro,
talvez iríamos em todos os compromissos da igreja, talvez se tivéssemos a oportunidade de testemunhar sobre Deus, ou sobre esse momento que estamos vivendo, né, esse momento de intimidade, essa coisa de busca genuína a Deus, falaremos assim: meu Deus, como eu queria que ele voltasse daqui 1 ou 2 anos, ou 3 anos, porque daí eu poderia falar mais do amor dele, aí eu poderia me dedicar mais à obra, aí eu poderia fazer algo mais para Deus, aí eu poderia estabelecer mais o reino. Por quê? Porque eu sei que daqui 24 horas ele virá, então eu vou fazer tudo o que tem que ser feito. A questão, eu quero te motivar essa noite, é que ninguém sabe quando ele vai vir. Mas o fato é que temos que estar preparados. O fato é que temos que estar conscientes de que ele vai vir, conscientes de que ele virá nos buscar. O que nós temos feito? Qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido o nosso cristianismo? Como tem sido a nossa vida com Deus? Como tem sido o nosso relacionamento com Ele? Como tem sido o nosso nível de entrega com Ele? Nós temos colocado Ele em primeiro lugar? Nós temos estabelecido o seu reino? Nós temos vivido os seus princípios? E talvez lá na boda, e talvez lá quando Ele for falar sobre nós, o que Ele vai falar? Talvez quando Ele for nos recompensar sobre as nossas obras, que tipo de recompensa a gente vai ter? Nós temos a oportunidade hoje de viver o nosso chamado, de ver aquilo que Deus tem para nós, né? de estabelecer o reino de Deus. E é isso que eu te convido nesse momento. É isso que eu estou aqui para nos despertar, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Não esperar uma notícia que Jesus vai vir amanhã e talvez por medo, talvez por temor eu vou fazer alguma coisa. Não, eu quero Jesus dentro de mim. Eu quero estabelecer o reino dele. Eu quero viver as coisas que ele tem para mim. Eu quero falar desse amor para as pessoas. Não porque ele vai vir amanhã, mas porque eu creio nisso de verdade. E eu quero que as pessoas vivam tudo aquilo que eu tenho vivido nele. Eu faço esse convite para ti. E para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que a gente possa estar preparado para a vinda dele. Nos vemos até mais tarde. Deus te abençoe. Que ele possa estar gerando no nosso coração um desejo ardente de querer mais dele. Que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém?